Vamos aqui ao primeiro passo: entendimento, análise e avaliação. Uma orientação que eu te dou, de novo, comece pelo fim. Pergunte a quem está te solicitando um treinamento qual que é a mudança de comportamento esperada nos participantes. Pode ser que ele ainda nem saiba te dizer, e o seu papel é ajudá-lo a responder essa pergunta e entender o que ele espera. Talvez essa avaliação leve vocês a perceber que a necessidade não é de treinamento, mas talvez de outra ação. Ou vocês revejam quais serão as pessoas envolvidas nessas ações. A partir desse entendimento, de avaliar bem o cenário da área, os desafios, a estratégia da organização e também, claro, o comportamento esperado, vocês irão juntos pensar sobre o melhor formato, a aplicação mais adequada e quem será envolvido. Você deverá seguir algumas etapas antes da execução, das ações propriamente ditas. O gestor que solicita o treinamento tem que se comprometer com o que é responsabilidade dele neste processo. Ele precisa entender qual é o papel dele e o seu. Vocês precisam conversar com transparência sobre o que é viável e o que não é viável realizar. Prazo, orçamento, logística, responsabilidade de cada um, os envolvidos, tudo isso tem que ser tratado desde o início para refinamento das expectativas. Cuidado com a armadilha de aceitar prazos inviáveis e recursos insuficientes para fazer um trabalho de qualidade. Com certeza haverá pressão, mas é você quem tem que ser firme e argumentar o que é aplicável ou o que não é aplicável. Sugiro que você combine com o gestor demandante que você irá a campo, vai conversar com as pessoas que serão envolvidas nessas atividades, para você ampliar ainda mais a sua visão de contexto e conhecimento do perfil das pessoas. Esse combinado pode ser revisado no decorrer do trabalho, mas pelo menos é um ponto de partida para a condução do seu trabalho. Sugiro que você conclua essa etapa de alinhamento, que é quase que um acordo, parafraseando o que vocês combinaram, dizendo ou até escrevendo o que vocês definiram em conjunto. Por exemplo, então, vamos desenhar um programa de desenvolvimento de liderança com a expectativa de comportamento XYZ para ser realizado no período tal, com orçamento limitado a X, direcionado aos gerentes da área tal. Eu conversarei com alguns diretores e gerentes para levantar mais informações. Vou fazer as pesquisas de fornecedor, linha conceitual, formatos aplicáveis para eu te apresentar. Em paralelo, você pedirá a aprovação do orçamento com a presidência e voltaremos a nos falar dia tal. Parafrasear desse jeito é uma ótima técnica para garantir o entendimento do gestor sobre o que vocês combinaram. Na sequência, vem o segundo passo, que é pesquisar e apresentar as opções. Vou continuar aqui com o exemplo de um programa de desenvolvimento de líderes. Após esse alinhamento do comportamento esperado, orçamento, expectativa de datas e dos envolvidos, seu papel é pesquisar as alternativas para esse programa acontecer. Se um treinamento presencial ou se é um treinamento à distância, qual vai ser o embasamento conceitual, vai ser mais conceitual ou mais vivencial, enfim, há uma série de questões para pesquisar. E quanto mais você conhece da organização, das pessoas, mais você terá chance de acertar nas atividades propostas. Analise também dados objetivos, por exemplo, tempo na empresa, tempo no cargo, tamanho da equipe, histórico das atividades que já foram realizadas para aquele determinado público. Entenda bem o seu público para embasar as suas propostas de trabalho. Voltando à analogia médica, existem vários tipos de remédio, de tratamentos e de hábitos saudáveis. Há pacientes que sentem efeitos colaterais de remédios e outros que não sentem nada. As pessoas são diferentes. Da mesma forma que há variações no resultado de um tratamento médico, elas aprendem de forma diferente. Por isso, propõe ações de diferentes estímulos: leitura, filme, podcasts, atividades conceituais, aplicação prática, atividades individuais e também em grupos. Isso aumentará a chance do interesse e absorção do conhecimento por parte dos participantes. As atividades virtuais têm sido necessárias e elas podem sim trazer ótimos resultados. Mesclar atividades presenciais, quando for possível, com as virtuais também é um caminho interessante. Por exemplo, se você contratar um profissional que é referência em um tema específico para dar uma palestra, você terá alcance limitado ao número de pessoas que estarão presentes no local. Mas se você acordar com este palestrante e estruturar transmissão ao vivo ou mesmo gravação da palestra, o alcance será muito maior. Você pode editar, transformar a palestra em trechos curtos, do vídeo ou somente do áudio, criando podcasts. É muito importante que seja combinado com o consultor, que vai ser gravado e editado. E dê atenção especial ao som. A tecnologia pode e deve ser a sua grande aliada, desde que você tenha clareza do objetivo do seu trabalho.
Assim como em outros processos, há muito modismo. Tenha cuidado ao escolher o que e como você vai utilizar as ferramentas que estão disponíveis, de acordo com a sua criatividade e com o orçamento disponível. Considerando as plataformas, portais ou serviços, há variações no formato de contratação e do pagamento. Pode ser por número de usuários, por prazo de utilização ou pelos recursos que vão ficar disponíveis. Dependendo da sua realidade, por que não pensar em parceria com outras empresas e compartilhar esses planos e serviços? Fazer parceria com outras empresas pode ser sim vantajoso, claro, desde que seja acordado com o fornecedor de serviço. Um exemplo é o LMS, Learning Management System. É um sistema de gestão de aprendizagem. É similar a uma biblioteca virtual. É um ambiente carregado de conteúdo que permite gestão do que foi acessado. Você pode analisar quem acessou cada conteúdo, qual foi a sequência do material pesquisado e visualizado e por quanto tempo os materiais foram visualizados. Esse tipo de sistema permite também fazer quiz de perguntas e testes após a visualização do conteúdo. Pode disparar lembretes e até criar fóruns de interação online. São várias opções que têm todo o valor e formato. Você precisa ter análise na escolha de uma plataforma como essa. Mais uma vez eu reforço, converse com quem já utiliza para ter mais informações. E voltando ao exemplo do Programa de Desenvolvimento de Liderança, depois dessa análise, você deverá apresentar opções ao gestor solicitante. Seu papel é mostrar de forma estruturada a sua análise e propor ações de acordo com o que foi combinado para vocês avaliarem juntos as opções. É uma etapa também de realinhamentos, pois vocês podem chegar à conclusão de que o período inicialmente planejado não é o mais adequado, porque alguns participantes estarão de férias, ou que o mais adequado seria que o programa fosse aplicado inicialmente para os diretores e não para os gerentes. Enfim, os combinados podem sofrer alterações de acordo com o que você mapear. Após esse realinhamento, vem o terceiro passo, que é a implementação propriamente dita. O seu papel é implementar e acompanhar as ações que vocês definiram. Uma boa prática é começar com uma área específica ou com um grupo pequeno, chamado de piloto. É como se fosse um teste mesmo, para vocês validarem aquela aplicação e ajustarem o que for necessário. É menos arriscado começar com um determinado grupo, porque você pode aplicar e mudar à medida que as coisas forem evoluindo. Um cuidado importante que você deve ter na escolha dos participantes desse grupo piloto. Busque as pessoas críticas para fazerem parte desse piloto, aquelas que terão um olhar criterioso e poderão te ajudar a melhorar o que não vai bem. Explique a eles que eles fazem parte de um grupo de validação e que eles vão te ajudar a avaliar o que é necessário mudar. Pela minha experiência, geralmente as pessoas gostam de fazer parte e se engajam nessa construção coletiva. É bem interessante começar nesse formato. Um outro aspecto relevante do seu trabalho, se houver contratação de consultor externo, por exemplo. Nesse caso, você é peça-chave no alinhamento com o consultor que irá aplicar os treinamentos. Esse alinhamento se chama briefing. O consultor pode ter grande experiência na área em que ele trabalha, mas você precisa passar informações sobre cultura da empresa e sobre o perfil dos participantes. Caso a opção seja que os próprios empregados atuem como multiplicadores de conhecimento, você precisa ajudá-los na didática de passar conhecimento, porque uma coisa é saber fazer, outra coisa é saber ensinar os outros. Se envolve também implantação de sistema, você precisa acompanhar a interface com a área de tecnologia. Enfim, há muito trabalho a ser feito. A sua atuação vai depender das opções que vocês definirem. O processo não finaliza com o encerramento das ações. A finalização envolve uma análise do resultado alcançado. É como avaliar o efeito de um tratamento após a suspensão da medicação. A mudança de comportamento esperada foi ou não atingida? Esse é o quarto passo, análise e ajustes necessários. Nesse exemplo do programa de desenvolvimento de líderes, a mudança será percebida no dia a dia, nas interações e no relacionamento do líder com a equipe. Poderá ser avaliada quantitativamente, através de resultados de pesquisa de clima, índice de turnover, de um time, por exemplo. São análises de médio e longo prazo, que precisam de tempo para serem materializadas. Se investe muito em treinamento e o resultado nem sempre é percebido. Em muitas organizações, desenvolvimento é visto como custo e não como investimento. Indicadores de treinamento e desenvolvimento não devem ser custo nem quantidade de participantes ou horas de treinamento. Deveriam ser atreladas ao resultado do comportamento, com as ações que foram propostas.